E aí, quem é que tem pergunta aí? Ninguém? Eu vou começar a aula. Vamos lá. Espera aí, deixa eu te passar o microfone. O microfone está aí? O Manuel, leva lá para mim. Obrigado, Dani. Leva lá para o Alexandre. Oi, pode perguntar. Doutor Laí, o senhor estava falando em relação ao timo, né, da maturação dos linfócitos T0. Eu gostaria de saber do senhor se existe uma relação... Gente, fala de novo. Eu gostaria de saber do senhor se existe uma relação de doença autoimune com uma disfunção do timo e a terapia, né, a timoterapia a respeito. Existem várias doenças relacionadas com o timo. A mais séria dela chama síndrome de Digeorge. A síndrome de Digeorge é onde você nasce sem o timo. Aí não só você tem uma deficiência imunológica, imune, como você tem doenças autoimunes. Porque quando você não tem o timo, na síndrome de Digeorge, o timo ele faz duas coisas. Ele treina os linfócitos T e ele mata aqueles que não funcionam direito. A grande maioria morre lá no timo. Diz a literatura que 90% dos linfócitos morrem no timo. Só 10% graduam. Quando você não tem o timo, que é na síndrome de Digeorge, você não só não treina os linfócitos, como a maioria morre. Então, você tem pouco linfócito e aqueles que você tem pouco, eles trabalham contra você. Então, um paradoxo, você não tem imunidade e tem autoimunidade. E tem doença autoimune. Então, isso aí é um problema muito sério. E toda terapia para o timo melhora o corpo como um todo. Existem empresas alemãs, que a doutora Cíntia conhece muito bem, nós fizemos o curso junto na Alemanha, que tem produtos específicos para o timo, muito bons. Você trabalha com timoterapia, não trabalha, não? Você usa antes das células-tronco, não é isso? Hein? Então, você conversa com ela faz o tratamento do paciente primeiro na timoterapia, para depois fazer as intervenções. Entendeu? É muito importante isso. À medida que você vai envelhecendo, o seu timo vai atrofiando. Por isso que o seu sistema imune vai ficando mais fraco. Você lembra do Tarzan? O Tarzan fazia assim, ó. Quando você bate no timo, você estimula o timo. Então, um jeito de você estar sempre com o timo, com o sistema imune estimulado, é você bater no timo de manhã. Tá? Pode até dar um grito de Tarzan. Que nós fazemos lá no Sintonia, né? Certo? Então, e aí, vamos lá? Obrigado. Vamos estudar o que é interferon. A palavra já diz, interfere. Então, se você lembrar disso, já está ótimo. Interfere em quê? Interfere na vida dos vírus. Interferon é uma substância antiviral. Põe isso na cabeça. Ele interfere na multiplicação dos vírus. Cria na célula um estado antiviral. Tá? É a classe de proteínas que são liberadas por células infectadas no sentido de ajudar a interferir, por isso que chama interferon, ou resistir a uma infecção virótica. Virótica. Tá? Aqui, ó. Ao vírus ao virion, que chama. Virion é o vírus na forma de capsídeo. Isso é o virion da ebola. O vírus do ebola é um RNA de fita simples, tá? É um RNA. Os vírus são DNA ou RNA, tem dois tipos. O vírus ebola é um vírus RNA. E ele está na forma aqui, que esse vermelho que você está vendo aqui é o capsídeo, está envolto na forma capsídeo, na forma não patogênica. Tá? Então, essas proteínas são produzidas por leucócitos e fibroblastos no tecido conjuntivo, na matriz extracelular. Tipos de interferon, tem 3. Tem interferon do tipo 1, interferon do tipo 2 e interferon do tipo 3. O interferon do tipo 1, ele tem o alfa e o beta. Eles são produzidos pelos fibroblastos, por exemplo, o interferon que atua na hepatite B, na hepatite C, na esclerose múltipla, é o do tipo 1 alfa. O tipo 2 gama atua nos linfócitos e no natural killer. E os interferons do tipo 3, que são as interleucinas 28 e 29, são das células dendríticas e dos monócitos. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, do interferon tipo 1 beta, na microscopia eletrônica, simbolizado. A função do interferon é o seguinte, uma célula
infectada por um vírus. Essa célula agora começa a produzir interferon, está vendo aqui? Ó? Esse interferon agora entra numa outra célula, que não aquela, porque aquela vai morrer, mas antes que ela morra, ela vai salvar um monte de outras, e cada vez que ela entra, essas enzimas ficam aqui e cria nas outras células um estado chamado antiviral. Quando o vírus entrar aqui, ele já vai ser combatido pelo interferon. Tá? Interferon prepara a célula para um ataque viral, produzindo enzimas inativas, aqui, ó, que são ativadas com a penetração do vírus. Na hora que o vírus entrar, há uma ativação dessas enzimas que já estavam lá, produzidas por outra célula que morreu. Olha que interessante. Antes de morrer, ela contribui. É o trabalho em equipe que as células fazem. Muito interessante. Então, se ele interfere na replicação viral, porque o vírus ele usa a nossa máquina para reproduzir. Ele entra lá no ribossoma e se reproduz usando o nosso maquinário. Então, ele interfere na replicação viral, ele aumenta a atividade fagocitária dos macrófagos, ele aumenta a atividade das células natural killer e células citotóxicas, e ele diminui a divisão celular e o crescimento tumoral. Então, ele é usado também no caso de câncer. Então, para resumir para você aqui, eu tenho aqui ó, os leucócitos, os fibroblastos, os linfócitos, o natural killer, os monócitos e as células dendríticas ali. Tanto os leucócitos quanto os fibroblastos produzem interferon 1 alfa-beta. O linfócito produz o 2-gama e tanto os monócitos quanto as células dendríticas produzem o 28 e o 29. Isso hoje é usado comercialmente, você sabe disso, é caro, mas você pode fazer uso de interferon comercialmente. Interferon não pode salvar uma célula infectada, mas é difundido para a vizinhança, protegendo as outras células de se tornarem infectadas. É um estado antiviral. É o verdadeiro trabalho em equipe. Um por todos, todos por um. Tá? E aí vem o processo inflamatório, que faz parte da imunidade inata. É uma resposta inespecífica do tecido a uma invasão ou uma lesão, com recrutamento de moléculas e células do sistema imune para combater o reparo. Eu sei que aqui na sala hoje tem 2 ou 3 estudantes de medicina que estão nos visitando, e é bom que eles escutem isso, que a inflamação aguda é benéfica, a inflamação crônica é maléfica. Se você tropeça, bate com o seu dedão aqui na ponta da quina e o seu dedão incha, e você vai no pronto-socorro, recebe um anti-inflamatório, você nunca mais vai curar esse dedão. Quando vai chover, você sabe que o seu dedo começa a doer. Porque para curar uma lesão, eu preciso de menos de 50 milivolts. A inflamação faz eu ter essa voltagem. Então, por isso que incha, por um mecanismo de defesa. A inflamação vem para curar. Aí o que eles fazem? Vão e tomam anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório não deixa atingir os 50 milivolts. E não deixando atingir os 50 milivolts, nunca cura. Então, quando vez que vai chover, o seu pé dói. Nunca mais você tem aquela dor crônica para sempre. A não ser que eu entregue para aquele lugar menos 50 milivolts de novo. Aí sim ele faz a recuperação. Aquela maquininha, aquele biomodulador do Tennant que eu mostrei para vocês lá no começo do curso. Então esse é um problema muito sério, porque todo mundo quer tomar anti-inflamatório, achando que está resolvendo alguma coisa e, pelo contrário, está complicando a história. Tá? Mas o que ela faz? Ela libera citocinas e ela libera quimiocinas, como se estivesse chamando outras células para participar do processo. É um mecanismo efetor da imunidade inata, inespecífica, e é uma ponte para a imunidade adquirida. Quem faz a ponte é a inflamação e as células dendríticas. É um recrutamento programado para os tecidos de leucócitos e constituintes plasmáticos. O processo inflamatório é um potencializador da imunidade inata, além de estabelecer uma ponte para a imunidade adquirida. Agudamente é muito bom, é igual a febre. Não trate febre, deixa a febre da noite para o dia, do dia para a noite, que a criança vai curar. A febre vem para matar o vírus. A febre vem para ativar o sistema imune. A mãe vai lá, faz o pediatra dar o remédio antipirético e aquilo ali cronifica. Aqui é a mesma coisa. A inflamação vem como mecanismo de defesa do corpo, para se curar. Se eu vou lá e trato ela. Agora, a inflamação crônica é tão maléfica quanto a inflamação aguda é benéfica. Tá?
Então, são 5 sinais flogísticos, chamados cardinais. O que vai ter? Vai ter calor. Por que vai ter calor? Por que esquenta? Porque aumenta o fluxo de sangue, aumenta a permeabilidade do capilar, extravasa mais exudato, então esquenta. Por que vai ter rubor? Porque tem mais sangue, tem mais vasodilatação, fica vermelho. Por que vai ter tumor? Por que vai inchar? Por que incha? Porque extravasa para o tecido intersticial. Por que vai ter dor? Porque estimula as terminações nervosas e libera a substância P de Paulo, que é um neuropeptídeo. É a substância da dor, chama substância P, que estimula as ramificações nervosas. E, finalmente, faz a disfunção. Se eu estou com a minha mão inchada, inflamada, eu não tenho, ela fica meio paralisada. Eu perco a função nela. Então, esses são os 5 sinais cardinais. Por que ocorre calor, rubor, tumor? Pela liberação de histamina pelos mastócitos. Por que ocorre dor? Por liberação da bradicinina, dos eicosanoides e da substância P, que é um neuropeptídeo. Então, aqui está aqui os sinais cardinais da inflamação. Aqui, ó, eu tenho aqui o calor, está vendo, pegando fogo aqui na roupa. Eu tenho aqui a vermelhidão, olha o rosto dele vermelho. Eu tenho aqui o inchaço, está barrigudo. Eu tenho aqui a dor, ó, lá, a dor no pé, lá, sentindo a dor. E aí eu tenho a perda da função. Esses são os 5 sinais cardinais da inflamação, que é o calor, o rubor, o tumor, a dor e a disfunção. Certo? Então, isso é uma resposta inflamatória aguda. Ela é iniciada pelos sinais químicos da histamina e das prostaglandinas, que ativam o NF-kappa-beta. Sempre tem envolvimento da prostaglandina no processo inflamatório. O mastócito, também chamado labrócito, é uma célula do tecido conjuntivo originada de células hematopoéticas da medula. Ele contém grânulos de histamina e heparina, e em resposta à IgE, é a célula responsável pelo choque anafilático. Tem gente nos Estados Unidos que anda com uma injeção dentro do bolso, pronta. Se ele tem um ataque de anafilático, de edema de glote, por cima da roupa. A orientação é fazer por cima da roupa. Ele é picado por uma abelha, ele sabe que vai morrer. Edema de glote, ele mesmo aplica nele. Então a pessoa carrega dentro do bolso o tempo todo uma seringuinha, quem tem essa predisposição, a IgE. Muita gente morre por causa de mastócito. Muita gente. Faz edema de glote, você não fica nem sabendo. Qual é a função da histamina? A histamina é desencadeador de um processo inflamatório que irá contribuir na cicatrização. Ela está lá para aumentar a voltagem, para promover a cura, mas ela tem efeito colateral. Antihistamínicos são usados a fim de bloquear a resposta imune inadequada causada pela histamina. E tem gente que se vicia nisso e fica tomando antihistamínico a vida inteira. Tá? Então vamos estudar um pouco o processo inflamatório. Olha só, eu tenho aqui o vaso capilar. Vocês estão vendo que aqui está saindo um monócito. Esse monócito vai virar um macrófago, aquele aqui, ó, que é aquela célula versátil, pode trabalhar de gari, pode trabalhar de apresentador de televisão, pode trabalhar de guerreiro. Está ali ele, ó. Ele sai. Aqui está saindo o neutrófilo. O neutrófilo é kamikaze. Ele é fagócito, mas ele morre. No momento que ele saiu da artéria, do capilar, foi para o tecido, ele morre em 6 horas. Mas ele morre trabalhando, tá? E você tem os linfócitos, que vem aqui também, sejam eles B ou T. Isso causa um processo inflamatório. Então, eu tenho aqui, ó, o complemento, também atua aqui na inflamação, e desencadeia a inflamação. Eu tenho todas as interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que vem do macrófago, as prostaglandinas, que vem dos macrófagos. Eu tenho as proteínas de adesão, que uma vez no sangue, aqui no capilar, faz essas células aderirem à parede capilar. Essa parede tem um processo de vasodilatação, aumenta a permeabilidade, começa a extravasar. Não é transudato, não, é exudato. Tem uma diferença. Transudato é quando é só líquido. No processo inflamatório é exudato, é a saída de células, mais fluido, mais proteínas do vaso para o tecido. E aí está estabelecido o processo inflamatório. E com as proteínas do complemento, tem a C3A e C5A, que eu falei que são chamadas anafilatoxinas, que vão desencadear mais ainda o processo inflamatório.
Então, as reações vasculares que têm inflamação é vasodilatação, aumento da permeabilidade, fatores de coagulação, ativação endotelial com as moléculas de adesão. Então, está estabelecido o processo inflamatório. Olha só, agora vai lá para o consultório. Então, isso tudo desencadeia no fígado o aumento da proteína C reativa, que é uma proteína chamada pentraxina, que vai causar a proteína C reativa, que você mede lá no sangue, está aumentada, ela vai causar ativação do complemento e vai funcionar como opsonização. Então, quando eu tenho uma inflamação crônica, o modo de eu detectar é pela proteína C reativa ultrassensível aumentada no sangue. Eu só vou dar alta ao paciente o dia que a proteína C reativa ultrassensível dele estiver abaixo de 0,5, que é quando eu digo que é uma pessoa normal, que não tem nada. Tá? É um jeito de você detectar que existe um foco dentário. A pessoa tem um foco dentário assintomático. Isso provoca um aumento da proteína C reativa. Se aumenta, a proteína C reativa está aumentada, você começa a pesquisar. Quando você vê, você descobre que a pessoa tem um foco dentário que está causando aquilo. Então você vai lá e trata o foco dentário, a proteína C reativa normaliza. Tá? Então a inflamação aguda, ela pode chegar à resolução, resolveu, acabou. Ela pode formar um abscesso, ela pode formar uma fibrose, e ela pode se tornar crônica. Então, por exemplo, o caso aqui, os macrófagos, a resolução, o macrófago, ele vai lá, agora ele mudou, antes ele era um guerreiro, agora ele virou gari. Ou seja, ele começa a produzir TGF-beta, que é o Transform Growth Factor, e começa a produzir interleucina 10, que é aquele da turma do deixa disso. Chega, vamos ficar quieto e tal. Vamos fazer a resolução, chega de inflamação. Então, esse macrófago agora ele vira M2, quando ele era M1, ele era guerreiro. Ele agora é M2, ele agora é da turma do deixa disso. E ele vai lá e faz a resolução disso. Agora, se isso não acontecer, eu posso cronificar. Por exemplo, a doença de Crohn, que é uma doença crônica no hílio terminal, a colite ulcerativa, a artrite reumatoide, a aterosclerose propriamente dita, que também hoje sabe que é uma doença inflamatória crônica, a psoríase, e assim vai, são todas coisas que, ao invés de ter uma resolução, o sistema imune não foi capaz de fazer isso, e essa inflamação se tornou crônica, e aí com todas as suas consequências maléficas. Tá? Inclusive, hoje sabe, por exemplo, que o Alzheimer tem um componente inflamatório crônico muito importante. Então, por isso que, por exemplo, tem estudos mostrando do efeito da curcumina. A curcumina é o mais potente anti-inflamatório fabricado na natureza. Nada chega perto. Tanto é que os indianos, a Índia é o país do mundo onde tem menos Alzheimer e menos Parkinson per capita no mundo. E a explicação é por causa do curry. Aquele condimento curry da cozinha indiana é feita com curcumina, com açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão, turmérico, tem vários nomes, cuja substância ativa é a curcumina. Tá? E você tem, né, Arabella, os curcuminoides, né? O que você põe lá no curcuminoide? Mas vem o quê? Aumenta até 2.000 vezes a absorção. A piperina vem da pimenta. Né? Toda vez que você se alimenta com pimenta, que você põe pimenta na comida, você está aumentando muitos ingredientes ali, está aumentando a biodisponibilidade. Tá? A piperina chega a aumentar em até 2.000 vezes a biodisponibilidade da curcumina. Pra você ter uma ideia. Bom, aí você tem os marcadores CDs. CD que significa cluster. Cluster em inglês quer dizer aglomerado. Cluster differentiation é a diferenciação de clãs. São encontrados em todas as células do corpo. Há o CD4, o CD8, CD16, CD28, CD23, e assim vai. Todas as células têm CDs na sua membrana, são proteínas de membrana. Eu falei para você hoje de manhã que a relação CD4-CD8 é 2:1. Paciente com AIDS, com HIV, o HIV, quando começa a atuar, ele mata o CD4. Ele tem uma preferência pelo CD4. Então, ele destrói o CD4.
É assim que a doença começa, a destruição do CD4. Então, quando você mede o CD4 e CD8 no sangue, não tem mais a relação 2:1. Fica menos que 2:1. Chega a ficar 1:1. Quando você trata e começa a melhorar o paciente, ele volta a ter. Então, um jeito de você controlar se está bem clinicamente é manter a relação CD4 e CD8 2:1. Tá? Aqui está aqui o CD4, está aqui o CD8. O CD4, como você viu, vai estar na célula auxiliar, que é o T-helper, e o CD8 vai estar na célula citotóxica, que é o linfócito killer. Não é o natural killer, é o killer. Tá? E tudo começa com a ingenuidade do TH0. O TH0 é o linfócito ingênuo, naive, virgem. E ele pode seguir dois caminhos. Ele pode virar o TH1 ou ele pode virar o TH2. Ele pode virar o TH17, pode virar o TH9, mas vamos deixar aí o menos importante. Vamos pegar o mais importante, que é o TH1 e o TH2. O TH1 é celular, o TH2 é humoral. O TH1 é intracelular, o TH2 é extracelular. Dependendo da citocina presente, esse TH0 vai virar TH2 ou vai virar TH1. Tá? É isso aí. Então, olha só. O MHC, Major Histocompatibility Complex, que no ser humano chama HLA, antígeno leucocitário humano, que depende dos transplantes. Você vai transplantar um órgão, o MHC, o HLA tem que ter compatibilidade. Ele é um apresentador de antígeno. Então, no caso aqui, você pega o MHC2 que nós estudamos de manhã, que é da classe 2. Ele vai apresentar para um CD4. MHC2 só apresenta para CD4. Então, o que vai aparecer ali vai ser um CD4. Aqui tem a célula apresentadora de antígeno, que geralmente é a célula dendrítica, que é a que faz responsável por tirar a virgindade dos linfócitos. Tá? Onde? Nos motéis chamados linfonodos. Nós fizemos uma metáfora hoje de manhã. Hein? No barzinho, é. No barzinho. Não, do barzinho sobe para o quarto. Entendeu? Então, olha só. Aqui você tem, então, o antígeno, aí o linfócito T, coitado, o ingênuo, né? CD4, chega aqui, encosta nele, e aí começa o processo, que nós mostramos como é que é. E aí, dali pode sair o TH1, dali pode sair um TH2, dali pode sair um TH9, dali pode sair um TH17, por exemplo, se eu tenho uma infecção fúngica, eu vou gerar aqui, vai depender das citocinas aqui. Mas tudo isso são, H que significa helper, significa auxiliar. Certo? Elementos da segunda linha de defesa, nós já estudamos isso tudo. Tudo isso aí foi estudado. Eu só não aprofundei nas prostaglandinas, porque nós já fizemos estudo de prostaglandina anteriormente, não faz sentido eu ficar repetindo isso aqui com vocês. O agente pirogênico, que é o que provoca a febre no hipotálamo, a interleucina 1 é a campeã delas, é qualquer agente produtor de febre, em geral são moléculas poliméricas de alto peso molecular. Tanto a interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, todos eles produzem febre. Tá? O agente pirogênico, que é um dos principais projetos, é a citocina, interleucina 1, a parede celular da gram negativo também libera o LPS. Você deve estar lembrado, eu desenhei isso para você. É mais fácil eu desenhar de novo do que deixar fazer de novo. É aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho uma célula, vamos supor, um macrófago. O macrófago tem um receptor chamado PRR, receptor de reconhecimento padrão. Eu tenho aqui um pump, que é um padrão molecular associado a um patógeno, que veio de um gram negativo que morreu, uma Escherichia coli que morreu. Tem um cadáver, o cadáver chama-se LPS, é o lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo se encaixa aqui, desencadeia uma reação e vai estimular o NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é um fator de transcrição que, a nível de núcleo, vai produzir o quê? Citocinas inflamatórias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você toma estatina, a estatina bloqueia isso aqui, ó. Tá? Bloqueia, não modula não, bloqueia. Então, por que está relacionando estatina com câncer? Quem toma estatina tem mais predisposição a câncer. Porque a estatina vai lá e bloqueia isso aqui, não modula, bloqueia. Eu preciso do NF-kappa-beta para me proteger contra câncer. Eu não posso chegar lá e anular o NF-kappa-beta.
bloquear o sistema completamente. Você entendeu? O Vioxx matou 140 mil pessoas nos Estados Unidos, documentados. Tem 140 mil processos, porque ele foi lá e bloqueou o COX-2 de uma vez. Então, isso também não é bom. Entendeu? Oi. Aqui pioraria qualquer quadro infeccioso. Você, quando está tomando estatina e está bloqueando isso aqui, você está predisposto a qualquer processo infeccioso. É. Qualquer patógeno infeccioso agora tem mais predisposição, como um todo, porque bloqueou o mecanismo que faz a conexão da citocina inflamatória. A febre, a temperatura elevada, ativa o fagócito e estimula o fígado. Isso é um processo interessante. Quando você tem febre, o fígado e o baço puxam ferro. Não é puxar ferro, não. É puxar ferro do organismo. E sem o ferro, os micróbios não funcionam. Então, quando eles tiram a disponibilidade de ferro do corpo, que está ali e armazena, o fígado e o baço puxa, o micróbio agora não pode ser patogênico, porque não tem ferro. Então, esse é um dos mecanismos da febre, além de ativar os macrófagos. E claro que se você tiver febre demais também, vai para o outro lado, começa a prejudicar também, tá? Então, você não pode ter por 10 dias seguidos, aí o problema é diferente. Mas você pode deixar a febre ficar em 38,5, 39. Meus netos, antes de 39, eles não tomam nada, absolutamente nada. Só passa o cloreto de magnésio para não deixar ter convulsão e deixa ter febre. No dia seguinte não tem mais nada. A própria febre cura. A temperatura muito elevada pode ser prejudicial, uma vez que o aquecimento excessivo pode inativar funções enzimáticas. Tudo que é bom pode ser ruim também. Então vai depender, você tem que controlar, não pode deixar passar de 39,5. Tá? Então eu tenho aqui um vírus, olha lá. O sistema inato, ou a natural killer, ou o complemento, ou o fagócito, pega esse vírus e vai matá-lo. Mas isso é fora. E se o vírus entrar para dentro da célula? E se o vírus virar intracelular? Então eu tenho aqui uma célula, eu tenho aqui um vírus dentro da célula. A imunidade adquirida do tipo T auxiliar e citotóxico. A célula infectada ou mata o vírus ou vai morrer. Ou ela vai matar o vírus ou vai morrer. Então eu tenho duas situações, presta atenção. Eu já mostrei hoje de manhã, estou mostrando de novo. Eu tenho um vírus dentro dessa célula e eu tenho um vírus dentro dessa célula, mas você vê que é diferente. Dentro dessa célula, o vírus está envolto numa vesícula. Está vendo aqui? Dentro dessa célula, o vírus está solto, livre, leve e solto. Está pronto para atacar, para fazer o que ele quiser. Então, é o mesmo vírus, mas são duas situações diferentes. Aqui ele está envolto numa vesícula e aqui ele não está envolto. Aqui, uma célula helper, uma célula auxiliar, pode ajudar essa célula aqui a matar esse vírus. Aqui, meu amigo, ela tem que morrer, a célula tem que morrer junto. Não tem mais jeito. Então, olha o que acontece. Quando isso aqui acontece aqui, quem vai aparecer aqui é um MHC2 e com uma célula CD4, para ajudar essa aqui a matar esse vírus. Quando chegou naquela situação ali, vai aparecer um CD8, que vai enviar uma perfurina, uma granzima, que vai não só matar o vírus, mas a célula também vai morrer junto. Vai se sacrificar pelas outras. Então é diferente. Tá? Então aqui eu vou entrar com CD4, aqui, citocinas que vão habilitar essa célula a matar esse vírus. E ali eu vou entrar com CD8, que são citocinas que matam a célula, com perfurina e granzima. Olha a inteligência do sistema. Isso está acontecendo o tempo todo, toda hora, o tempo todo no corpo, tudo sendo estudado direitinho. Agora, você imagina um paciente que não tem CD4, paciente que está com AIDS. Ele não tem CD4. Isso aqui para ele agora é um problema. Virou uma infecção oportunista, vai morrer. Pode morrer de uma gripe, porque ele não tem mais nada aqui. Ó. Ele não tem um CD4, o CD4 dele acabou. Como é que vai salvar essa situação aqui? Você começa a entender o que está acontecendo. Se o seu sistema inato não reconhecer o invasor como perigoso e, portanto, não lutar para detê-lo, o seu sistema adaptativo irá ignorar por completo a invasão. Parece que não está acontecendo nada. Bom, se você olhar na história, você vai ver o seguinte, esse indivíduo aqui, a falar nisso, nós temos que corrigir uma data aí. Quem é que veio me chamar a atenção?
O David Benner, ele na realidade foi em 1798, e não 1898, que ele desenvolveu a vacina da varíola, tá? Depois nós vamos chegar, e tem um slide para isso. Mas deixa eu mostrar aqui a imunoterapia no câncer. Quem começou a imunoterapia no câncer foi esse cara aqui. Ele era um cirurgião do Upstate New York, no estado de Nova York. Ele começou isso em New York Memorial. William Coley, em 1890. Ele desenvolveu um processo onde ele fez o chamado as toxinas de Coley, que ele dava justamente patógenos para o paciente com câncer, com tumor, e o tumor sumia. Claro que ele terminou preso também, porque quem cura câncer vai preso, né? Então ele teve todos os problemas, nós vamos ver depois. Mas ele fez o suco da Serratia marcensis, mais o Streptococcus pyogenes, 200 ml, 3 vezes ao dia. 60% morreram, 40% sobreviveram. E ele foi preso porque 60% morria. Então, mas porque ele estava fazendo uma coisa diferente. Aí, muitos anos depois, eles pegaram esses 40 que sobreviveram e fizeram um estudo. E tem agora trabalhos mais modernos, de 2007 a 2012, 70 pacientes com câncer estágio final, melanoma, linfoma, mama, próstata e ovário, regressão em 70% dos pacientes, dando cepas de patógenos. Tá? Então, os MUMPs que chama lá. E aí está publicado aqui para você ver, se você quiser estudar, vai receber o slide na segunda-feira, você vê aí. Então, olha só, voltando ao campo, olha que bonito. Agora você já viu isso aqui, você já dominou isso aqui tudo. Ó. Nós chegamos aqui hoje de manhã, começamos a falar sobre a imunidade inata, depois nós passamos para a adquirida, nós mostramos a humoral, nós mostramos a celular, nós mostramos o CD4, nós mostramos o CD8, e fomos mostrando isso, uma ativa a outra, isso foi incorporando na sua estrutura aí, e nessa terceira linha de defesa, é a defesa que usa a resposta imune específica via anticorpos, e isso está em todos os vertebrados. Todo vertebrado tem sistema imune adaptativo. Se é invertebrado, não tem, só tem o inato. Tá? Então, o linfócito, que é o que caracteriza o sistema nervoso imune adaptativo, você tem a célula-tronco lá na medula óssea, ela tem, de lá vira o prolinfócito, do prolinfócito vira o pré-linfócito vira o linfócito imaturo, se ele for do tipo T, ele vai para o timo, se ele for do tipo B, ele fica na medula óssea, ele é amadurecido, testado, e aí ele sai para a briga. Ele é ativado no linfonodo e ele vai brigar, vai fazer o que ele tem que fazer. Tá? Desde a célula-tronco até o linfócito maduro, ocorre nos órgãos linfócitos primários. Timo para o linfócito T e medula óssea para o linfócito B. Aí ele vira o órgão efetor e vai efetuar o seu trabalho. É na fase do linfócito imaturo que se inicia o processo de recombinação somática do DNA. Vou explicar o que é isso. Para a geração do repertório linfocitário. Eu disse para você que nós temos centenas de milhares de linfócitos que estão aí esperando chegar um antígeno para ele. A maioria vai nascer, nós vamos viver, vamos morrer e nunca vamos encontrar esses patógenos. Nós estamos preparados para eles, mas eles não surgiram na nossa vida. Mas ficaram umas células de reserva lá esperando. O que acontece? Se acontecer de um patógeno entrar e ela reconhecer esse antígeno, ela sofre uma coisa chamada expansão clonal. Ela começa a se multiplicar. Isso é, então, a recombinação do DNA para fabricar. Vamos para fabricar 50 mil desse hoje. Eles começam a fabricar daquele que está ali, daquele patógeno que está ali. Aí tem a ativação, tem o ataque, tem a anulação do patógeno, e aí fala, bom, agora o que é que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos morrer. Aí entra no processo apoptótico e morre tudo aquilo. Tá? Porque você tem que fazer a guerra e depois vem a paz. E o problema é quando não vem a paz. Então, o sistema inato e adquirido, a célula dendrítica, ela faz a ponte, a conexão entre os dois. Tá? É muito importante nesse papel, tanto na resposta humoral quanto na resposta celular. Bom, agora vem quem primeira vez falou de imunidade foi o historiador e filósofo político grego. Fez isso antes de Cristo, na época de Hipócrates, pai da medicina, viveu nessa época também. É o primeiro historiador científico no mundo. É o Tucídides.
Imunidade a uma praga. A palavra foi usada pela primeira vez na história da humanidade. 400 anos quase antes de Cristo. Então, o que acontece? O Edward Jenner, em 1798, e não 1898, como eu falei hoje de manhã, ele iniciou o processo de vacinação contra o vírus da varíola na Inglaterra. Ele descobriu, ele observou, ele era um bom médico, observador, que os ordenhadores de vaca, que desenvolviam uma doença chamada cowpox, que é a varíola bovina, também chamada de vaccínia, você vai ver por isso que chama vacina, aquelas pessoas desenvolviam uma varíola bovina que dava nas mãos, dava bolha, dava um pouquinho de febre, ninguém morria por causa disso. Mas ele percebeu que os ordenhadores de vaca, que contraíam a varíola bovina, ficavam imunes à varíola humana. E a varíola humana matava até 50% da população. A chance do cara morrer era de 50% se pegasse a varíola. Tá? Mas uma vez tendo uma varíola, como essa menina, se ela sobreviver, nunca mais ela pega a varíola. Tá? Ela fica imune. Mas a maioria, 50% morria. 5% morrer já é muita coisa, você imagina 50%. Tá? Então, o que aconteceu? Ele, então, quando foi usado, em 1798, a primeira vacina. O que aconteceu? Ele viu que esse pessoal, então, que mexia com vaca e tinha essa vaccínia, que era essa doença, eles eram imunes. Então, ele fez todo o processo e pegou um menino chamado James Phillips, com 8 anos de idade, e ele, em 1798, a varíola só foi erradicada no mundo em 1980. Em 1798, ele pegou esse menino e ele injetou nesse menino o vírus da varíola, correndo um risco enorme. Então, é o que eu digo para você na literatura, tem gente que diz que esse menino era filho dele, e tem gente que diz que não é verdade, que não era filho. Até hoje eu não sei. Pode ser um filho fora do casamento, né? Então, mas na bibliografia dele não consta esse menino como filho. Aí o menino não teve nada. Então, descobrimos a vacina da varíola. Foi assim que foi feito. Tá? Então, houve uma especificidade, só serve para aquilo. Se for outra doença, pega. Se for a varíola, não. Então, se eu tive varíola, eu não pego mais varíola. Entendeu? Então, a especificidade é a memória. O linfócito TH, que é o linfócito auxiliar, ativado, é um ativador do linfócito B, está aqui o linfócito B, na presença de um antígeno proteico, que irá produzir anticorpos. O Paul Ehrlich, que eu falei lá atrás, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1908, junto com Ilya Metchnikov, ele foi quem fez essa dedução, ele é o pai da quimioterapia. Tá? Se o linfócito B for virgem, após ativado pelo linfócito T, se torna um plasmócito e passa a produzir anticorpos. Todo anticorpo começa com IgM. A primeira imunoglobulina que o plasmócito produz é IgM. Tá? Então, tanto é que se você tiver muito IgM, é porque a infecção é aguda. A célula B tem duas opções. Ou ela se torna uma célula plasmática, ou uma célula B de memória imunitária. Quando ela crescer, ela aquecer. Ou uma célula plasmática ou uma célula memória, que vai guardar a lembrança daquilo. A mutação do plasmócito forma uma doença chamada mieloma múltiplo. Você deve ter pacientes na sua clínica que já passaram por lá com mieloma múltiplo, que é um câncer de sangue, onde as células plasmócitos se multiplicam e causam anemia enorme, porque invade a medula, etc. E tal. Geralmente o paciente morre de anemia. O plasmócito é um linfócito B que foi ativado quando entrou em contato com o antígeno e tornou-se um prolífico produtor de anticorpos. Anticorpo é uma aminoglobulina que pode ser encontrada livre no sangue ou ligada à membrana de um linfócito B, fazendo parte do receptor da membrana. Então, por exemplo, o IgM e o IgD pode ficar só na membrana. O IgM fica na membrana, depois ele é secretado. O IgD fica na membrana. Nunca você vai encontrar IgD no sangue. Ele está na membrana. Agora, o IgG, o IgE, o IgA, você já encontra ele secretado. Ele não faz parte da membrana. Tá? Então, as proteínas plasmáticas, você pode ter albumina, você pode ter globulina, você pode ter fibrinogênio. São os 3 principais grupos de proteína plasmática. Então, nós estamos conversando das globulinas.
E nós estamos conversando das granuloglobulinas. Como elas pertencem ao sistema imune, elas são chamadas de imunoglobulinas. São as imunoglobulinas. Então, o que ela faz? Ela aqui, está vendo esse amarelo aqui? Isso aqui é um anticorpo. Então, você imagine que eu tenho uma bactéria, está aqui uma bactéria, e essa bactéria tem pontos dela, que é chamado de antígeno. Há um ponto específico do antígeno que chama epítopo. E o anticorpo vai lá e se liga nesse epítopo. Então, olha só, essa bactéria, para atuar, ela tem que encostar aqui na parede e atacar. O que aconteceu? Os anticorpos vieram agora e não deixam essa bactéria encostar aqui. Eles neutralizaram a bactéria. É assim que funciona. Um mecanismo é por neutralização. Eles não só neutralizaram essa bactéria, mas como eles amarraram ela de tudo quanto é lado, eles agora facilitaram a opsonização. O fagócito vem agora e come ela sem problema. Existe uma coisa chamada apteno. O que é um apteno? Um apteno é um antígeno que não é completo. Ele desenvolve o anticorpo, mas ele não completa a reação imune. Tá? Então, vem aqui, um apteno se torna um imunógeno, precisa se ligar a uma proteína carregadora. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe um remédio, que você conhece, chamado hidralazina, que é para hipertensão arterial, que causa lúpus. Você ouviu falar? Paciente que toma hidralazina há muito tempo pode desenvolver lúpus eritematoso sistêmico. E como isso acontece? A hidralazina funciona como um apteno. Um dia ele encontra uma proteína carreadora, vira um imunógeno, e com isso causa o lúpus eritematoso sistêmico. Tá? É assim que existe. Então, um remédio pode funcionar como se fosse como um imunógeno, pode desencadear uma reação imunológica, como é o caso da hidralazina, causando lúpus no paciente. Enquanto o linfócito B secreta anticorpos, o linfócito T secreta citocinas. Anticorpo IgM é um anticorpo básico, perfeito para a defesa contra bactérias e vírus. Então, às vezes, você só produz IgM, não precisa produzir mais nada, para resolver o problema. Aqui tem um pentâmero. Por que pentâmero? Porque tem 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essa imunoglobulina que se forma, só vem nessa forma, pentâmero, é a IgM. Toda a IgM se posiciona assim. Ali, é uma IgM. Ela vem em 5, ela vem na forma de pentâmero. Ela pode ser um monômero, ela pode ser um dímero, ela pode ser um trímero, ela pode ser um pentâmero, as imunoglobulinas. A IgM, ela sempre vem na forma de pentâmero, sempre vem na forma de 5. Cada uma dessa aqui segura aqui, cada uma dessa aqui pode ligar em 2, aqui, 1, 2. Toda essa proteína que você está vendo aqui, ela só liga no antígeno. É só um tipo de antígeno que encaixa aqui. Existe para cada imunoglobulina, existe um antígeno. Só um. Então eu posso ligar 5 ali, o 10 no caso, mas todos são iguais. Eles não são diferentes, tá? Então aí é um pentâmero. Então vamos estudar um anticorpo em detalhe. O anticorpo ele é muito simples, ele é assim, ele tem uma cadeia pesada e ele tem uma cadeia leve. A cadeia de dentro, ela chama cadeia pesada. É o vermelho e verde que vocês estão vendo aqui. É a cadeia pesada. A cadeia de fora, que só vem até aqui, que é o azul e o amarelo, é a cadeia leve. Tanto a cadeia pesada quanto a cadeia leve, ele tem uma parte que nós chamamos de variável, que é o verde-azul. Verde-azul é o variável, é onde entra o antímero, o antígeno. E tem a parte constante, que é essa aqui. Então é isso aí. Então aqui tem esse pedaço aqui que chama Fábio, que vai se ligar ao antígeno, e essa parte aqui chama FC, vai se ligar ao linfócito. Então aqui está a anatomia. Eu tenho aqui pontes de sulfeto ligando essas cadeias. Eu tenho essa região que vai se ligar, que é a variável, que vai ligar no antígeno. Eu tenho essa região aqui que é fixa. As cadeias são interligadas por pontes de sulfeto. E aqui, por exemplo, eu tenho a IgG. 75% dos anticorpos no corpo é IgG. IgG1, IgG2, IgG3. Tem 3 tipos de IgG. Eu tenho IgA, IgD, IgE e IgM. É chamado de isótipos ou isotipos. E uma pode mudar para outra, tá? Eu posso começar a produzir uma e, de repente, muda a circunstância, eu passo a produzir outra, tá? Muito bem. Como o anticorpo destrói o antígeno? Primeiro, por neutralização. Muitos anticorpos ligados seguram o antígeno, você viu ali. Pode ser por aglutinação, junto o antígeno com outro, com outro, com outro. Pode ser por fagocitose, ele facilita a fagocitose.
É o chamado beijo de Judas. Vamos ver daqui a pouco. Ele aumenta o sistema do complemento. Ele estimula o complemento, o anticorpo. O anticorpo estimula o complemento, que faz o buraco lá. Ele aumenta, estimula o NK, que libera perfurinas e granzimas. Então, os anticorpos eles atuam por neutralização, por opsonização e por aumento do complemento. Esses são os 3 principais modos do anticorpo atuar a seu favor no corpo. Tá, o antígeno anticorpo, você pode produzir neutralização, aglutinação, opsonização, ativação do complemento e ativação do natural killer. Isso depois você estuda aí sozinho, isso não tem nada maior de segredo. Olha só, a opsonização que acontece. Eu segurei aquele antígeno com vários anticorpos, está vendo aqui? E esses anticorpos têm um receptor para segurar no fagócito, que no caso aqui seria um macrófago. O que aconteceu? Ele fez uma invaginação aqui. Ó. Agora, essa bactéria não pode brigar aqui. Eu amarrei ela, ó. Ela está amarrada aqui. Ó. É muito mais fácil essa célula agora engolir ela. Quando eu preparo uma bactéria para ser engolida, eu estou opsonizando ela. Houve uma opsonização. As opsoninas, os anticorpos são opsoninas, esses amarelos aí. Tem um verdinho aqui que você está vendo que ele tem um receptor que liga. Então, os anticorpos são também ativadores do complemento. Então, eles ativam o complemento, esses são opsoninas, eles facilitam a fagocitose. Então, você entendeu como é que funciona. Se eu tiver mais anticorpos, que vai juntar todos os antígenos, eu vou ter uma aglutinação. Aí, isso aqui é o patógeno, ó, amarrado de tudo quanto é lado. E agora você entendeu como é que atua, tá? Um anticorpo para uma espécie é um antígeno para outra espécie. Isso aqui é o grande problema. Eu posso pegar um anticorpo de cavalo e ele vira um antígeno para mim. Ou seja, eu faço o soro antiofídico, uso o cavalo, só que agora, na hora que eu injeto aquilo em mim, eu tenho uma reação. Porque o que é anticorpo do cavalo para o veneno da cobra pode ser antígeno para mim. Olha lá. Um anticorpo para uma espécie pode ser antígeno para outra espécie. Então, às vezes, é interessante. Eu vou tomar um soro antiofídico, eu tomo um antihistamínico antes, para não ter a reação. Porque pode ser que parte daquilo vira antígeno para mim, apesar de ser anticorpo para o cavalo. Entenderam? Bom, deixa eu pular isso aqui, porque isso aqui apenas juntou o anticorpo com o complemento, fez uma super opsonização. Tá? Então, a IgM é um pentâmero, ativa complementos, está nas mucosas. Desculpa, está na mucosa não, é a primeira a ser produzida. A IgG, que é a gama, IgG1, IgG2, IgG3, vida média de 3 semanas, pode passar na placenta, lembra que G é de gestação, ela ativa os natural killers e células cancerosas. Então, ela é muito importante no caso de câncer. A IgA, mais abundante nas mucosas, 2 moléculas seguras por um clipe, ela tem a forma dimérica. Ela é secretada no leite materno, passa para a criança, quando a criança mama. A IgE é o dos alérgenos, nos mastócitos, a reação anafilática está relacionada com elas. E, finalmente, tem a IgD, que nunca é secretada, ela apenas funciona como membrana. Então, aqui está a explicação básica das imunoglobulinas. Isso aqui interessa para você, para a clínica. O resto é pesquisa. Eu já expliquei porque que a mãe beija o filho, porque que a fêmea lambe a cria, porque quando a mãe beija ou lambe a cria, no caso, ela está passando IgA para a cria. Você vai ver isso com muita frequência. Você vê o cavalinho acabou de nascer, a égua, a mãe dele, começa a lamber ele. Você vai falar, isso é carinho. Pode ser carinho, sim, mas ela está passando IgA. Oi. Isso é o tiro no pé, isso aí. É o contrário, quanto mais contato tiver, primeiro, mais IgA vai passar, e segundo, quanto mais micróbio, melhor, pô. Porque mais resistência, mais variedade de repertório de linfócito aquela criança vai ter. Tanto é que a criança que fica muito na higiene, demais, ela acaba tendo um sistema imune fraco, porque ela não ficou exposta, ela não tem história. Pega aquele menino da periferia que está acostumado com o esgoto aberto e pula e anda na pinguela. Aquele menino, se você pegar um menino daqui, do jardim, e levar para lá e viver naquele ambiente, ele adoece. O de lá tira de letra.
Sempre o quê? Na redoma, então. Está aprendendo, né? Você também não pode exagerar, tá? Tudo tem limite. O beijo da mãe. Então, o que a mãe está fazendo, na realidade, no beijar a criança, isso é instinto. Ela está estimulando o sistema imune da criança, passando o IgA no beijo. Na saliva rica em IgA. Tanto é que, onde é que você mede o IgA? Na saliva. Você vai ver que todo animal lambe a cria. A cria nasceu, ele começa... Você já viu uma vaca que começa a lamber o bezerrinho? Porque ela está passando IgA.